Pés como os da corça nos lugares altos, uma alegoria da jornada dos filhos de Deus que desejam viver nos lugares altos. Capítulo 4. Partida para os lugares altos. Era a manhã de um belo dia. O vale dormia o seu sono tranquilo. Os únicos sons eram o murmúrio alegre dos regatos e o chiurear jubiloso dos passarinhos. O orvalho brilhava no gramado e as flores silvestres cintilavam como pequenas joias. Especialmente belas eram as anêmonas silvestres, púrpuras, vermelhas, escarlates, que salpicavam as pastagens e erguiam as faces mimosas através dos solitários espinhos. Às vezes, o pastor e Grande Medrosa andavam por caminhos forrados de milhares de minúsculas florzinhas delicadas e graciosas, formando no seu conjunto brilhante tapete, o mais rico tapete jamais visto, nem mesmo em palácios reais. Uma vez, o pastor curvou-se, tocou gentilmente as florzinhas e disse sorrindo: "Viva a doçura deste ambiente e você descobrirá que o amor está espalhando um tapete de flores debaixo de seus pés." "Eu tenho sempre admirado as flores silvestres", disse ela, olhando-o séria, e prosseguiu: "Parece estranho que tão grande multidão delas brotem e floresçam em lugares agrestes, onde talvez ninguém as veja e onde cabras e cabritos monteses podem pisá-las e destruí-las. Elas dão tanta beleza e doçura e contudo não há ninguém que tire proveito delas ou as aprecie." Era belo o olhar que o pastor lhe dirigiu ao dizer: "Nada do que meu pai e eu fizemos se perde. As flores agrestes têm uma bela lição a ensinar. Elas se entregam voluntárias, confiantes, mesmo que ninguém as aprecie. É como se cantassem alegre canção a elas próprias acerca da felicidade de amar, mesmo nada recebendo em troca." Vou lhe dizer uma importante verdade que poucos aprendem. As maiores belezas da alma humana, suas grandes vitórias e esplêndidas realizações são sempre aquelas que ninguém conhece e que nem de leve podem ser descobertas. Cada resposta íntima do coração humano ao amor, cada conquista sobre o egoísmo é nova flor na árvore do amor. Até a simples, obscura, silenciosa vida que o mundo desconhece, continuou o pastor, é verdadeiro jardim de deleites, onde as flores e os frutos do amor alcançam perfeição, ao ponto de o próprio rei do amor por ela passear e alegrar-se com seus amigos. Alguns dos meus servos têm obtido, na verdade, grandes e visíveis vitórias, e são muito amados e reverenciados por outras pessoas, mas muitas vezes suas maiores conquistas assemelham-se às flores silvestres, que geralmente vivem no anonimato. Aprenda essa lição agora, aqui embaixo no vale, pois quando você estiver passando pelos lugares íngremes e escabrosos das montanhas, ela lhe será de grande conforto." "Venha, os pássaros estão cantando alegres", acrescentou o pastor. "Juntemo-nos a eles e as flores nos dirão o tema do seu cântico." Então, enquanto se dirigiam ao rio através do vale, eles entoavam juntos, cada qual por sua vez, os versos de outra antiga canção do velho inário do pastor. "Sou a rosa de Saron, e dos vales sou o lírio. Como flor entre os espinhos é o amor meu por você. Macieira linda meu amado é, a mais bela do pomar. Eu, sentada à sua sombra, provei fruto doce ao paladar. Ao palácio fui levada, para a sala de banquetes, e comigo a mais pequena. Dividir foi seu poder. Quero ajuda, me conforte. De vergonha estou enferma. Sou indigna do seu nome e de ser sua consorte. Minhas filhas eu lhe peço. Peço a cervas e gazelas, não despertem meu amado, até que me ame se mereço. Cantares 2:1-4-7.
Ao concluírem a canção, chegaram a uma violenta correnteza que cruzava o seu caminho e caía em cascata lá embaixo do outro lado. A correnteza veloz impregnava o vale com sua doce e alegre melodia. Enquanto o pastor a tomava em seus braços para transpor as pedras úmidas e escorregadias, ela lhe disse: "Gostaria de saber o que a água corrente canta. Às vezes, no silêncio da noite, deitada em minha cama, eu escutava a voz do regato que passa pelo jardim de meu chalé. É uma voz a um tempo tão feliz e ansiosa que parece repetir e repetir para si mesma alguma secreta e amorável mensagem. Penso que todas as águas correm cantando a mesma canção, em tom alto e claro, ou suave e baixo. Gostaria de saber o que essas águas dizem. É bem diferente das vozes do mar e do oceano, mas nunca posso entendê-las. É uma linguagem desconhecida. Dize-me, pastor, o que cantam as águas em seu percurso?" O pastor tornou a sorrir, e eles pararam alguns minutos ao lado da corrente, que parecia cantar mais alto e exultante, como se soubesse que os dois caminhantes haviam parado somente para escutá-la. Enquanto a jovem permanecia ao lado do pastor, pouco a pouco os ouvidos e entendimento dela se abriram, e a linguagem da água pareceu-lhe clara, em virtude de ser impossível escrever a mensagem da água na própria linguagem. O resultado do meu esforço será, por certo, muito pobre. Embora essa canção possa ser musicada, é mais difícil lidar com as palavras. Era mais ou menos assim. A canção das águas. Vem, ó vem, saltar, correr, para baixo, mais e mais descendo, a cada dia quanta alegria, até lá embaixo chegar enfim, é a lei da vida, lei querida. Que coisa linda ir descendo, doce anelo, desejo ardente, correr, descer muito mais ainda. Um grito ingente, noite e dia, nos chama sempre para ir, buscando os vales, pular, fluir, atenta sempre ao chamado seu, até lá embaixo chegar enfim, doce anelo, desejo ardente, correr, descer, voltar, subir. É muito interessante, disse Grande Medrosa, depois de ouvir durante alguns minutos e descobrir que ouvia o estribilho repetido muitas e muitas vezes, embora com milhares de variações de pequenos trinados e murmúrios, acompanhado de longos suspiros. Vamos descer mais e mais. A água parece cantar alegremente, pois tem pressa de descer aos lugares mais baixos. Se é assim, como me chamas para os lugares altos? Qual o sentido de tudo isso? Os lugares altos, respondeu o pastor, são o começo da jornada para o lugar mais baixo do mundo. Quando você tiver pés de corça e puder saltar pelas montanhas e colinas, estará habilitada como eu, a correr dos lugares mais altos aos mais baixos em alegre altruísmo, e depois voltar às montanhas. Você estará habilitada a chegar aos lugares altos mais rápido que as águias, pois é somente lá, nos lugares altos do amor, que qualquer pessoa recebe o poder de derramar-se a si mesma em total autodoação. Essas palavras pareciam estranhas e misteriosas, mas agora que seus ouvidos haviam sido abertos, ela poderia ouvir e entender a canção que se repetia mais e mais por todos os regatos e ribeiros que lhe cruzassem o caminho ou corressem ao seu lado. Parecia também que as flores agrestes cantavam o mesmo tipo de canção, mas na sua linguagem colorida que, como no caso da água, só poderia ser entendida pelo coração, não pela mente. Pareciam formar um coro de milhares e milhares em suas diferentes notas coloridas. É a lei da vida salutar, saber quão doce é dar e dar. Depois disso, Grande Medrosa sentiu que todos os pássaros chureavam e trinavam com inúmeras variações, um tema delicado também, mas com um estribilho que se repetia todo o tempo. Seres alados sabem cantar, como é bom poder amar.
Nunca imaginei antes, disse de repente, que o vale fosse lugar tão bonito e tão cheio de melodias. O pastor riu e respondeu: só o amor pode realmente entender a música, a beleza e a alegria plantadas no coração de todas as criaturas. Esqueceu-se de que há dias eu plantei a semente do amor em seu coração? É esse amor que lhe permite ouvir e ver coisas antes despercebidas. Como o amor está crescendo em você, continuou o pastor. Você ainda virá a entender muitas coisas com as quais antes nunca sonhou. Desenvolverá o dom de entender muitas línguas desconhecidas e aprenderá a falar a própria linguagem do amor também. Mas primeiro terá de aprender a soletrar o alfabeto do amor e a desenvolver os pés de corça. Ambas estas coisas você aprenderá durante a jornada. Estamos agora à margem do rio e do outro lado dele começam os sopés das montanhas, onde 2 guias esperam por você. Era estranho e, por certo, maravilhoso, pensava ela, que eles tivessem alcançado o rio tão depressa e estivessem próximos das montanhas. Segura pela mão do pastor e amparada pela sua força, ela se havia realmente esquecido do seu defeito físico, nem consciência tinha de canseira ou fraqueza. Oh, se ele próprio pudesse levá-la por todo o caminho aos lugares montanhosos, em vez de entregá-la aos cuidados de outros guias. Pensando nisso, ela implorou: tu mesmo não podes guiar-me sempre? Quando estou contigo, sinto-me forte. Tenho certeza de que ninguém mais além de ti poderá levar-me aos lugares altos. Ele olhou para ela com bondade e respondeu calmo: grande medrosa, eu poderia atender ao seu desejo. Eu mesmo poderia transportá-la aos lugares altos em vez de obrigá-la a subir sozinha. Entretanto, se eu o fizesse, você nunca seria capaz de desenvolver pés de corça e acompanhar-me onde quer que eu fosse. Agora, se você subir às alturas por si mesma, com as companheiras escolhidas por mim, muito embora tenha de percorrer um caminho longo e em alguns pontos muito difícil, eu lhe prometo que no final você terá pés de corça. Além disso, prosseguiu o pastor, você será capaz de ir comigo, saltando pelas montanhas, e fará a subida e a descida num abrir e fechar de olhos. Ainda tem mais. Se eu levá-la aos lugares altos agora, apenas com uma pequena semente do amor em seu coração, você não estará apta para viver no reino do amor. Você terá ainda de ficar do lado de fora, em lugares não muito altos, até mesmo ao alcance de seus inimigos. Alguns deles, você sabe, podem visitar os lugares baixos da montanha, advertiu o pastor. Não tenho dúvida de que você os encontrará ao subir. Foi por isso que eu escolhi com cuidado para você 2 dos melhores e mais fortes guias. Eu lhe garanto, entretanto, que nunca, por um momento sequer, estarei fora do seu alcance ou pedido de socorro, mesmo que você não possa me ver. Será como se eu estivesse presente ao seu lado todo o tempo, muito embora invisível. Minha promessa fiel é que essa jornada tem a finalidade de desenvolver pés de corça em você. E me darás outro nome quando eu alcançar o topo? Perguntou Grande Medrosa, que de repente parecia ter se tornado surda à música ao seu redor, e de novo cheia de temores. Sim, por certo, quando a flor do amor estiver pronta para desabrochar em seu coração, você será correspondida no amor e receberá novo nome, replicou o pastor. Ao alcançar a ponte, ela parou e olhou o caminho percorrido. O vale parecia verde e tranquilo, enquanto as montanhas a cujos pés logo chegariam, erguiam-se acima deles como gigantescas torres ameaçadoras. Lá ao longe estavam as árvores ao redor da Vila Grande Apreensão, e com repentina dor ela avistou os ajudantes do pastor no seu alegre trabalho, os rebanhos vagando pelas pastagens. Avistou também o tranquilo e pequeno chalé branco onde havia morado. Enquanto essas coisas surgiam, lágrimas começaram a subir-lhe aos olhos e o espinho espetou-lhe o coração.
Mas quase de imediato, ela se virou e disse ao pastor agradecida: Eu confiarei em ti e farei tudo o que quiseres. Nesse momento, o pastor, olhando para o rosto de sua acompanhante, sorriu com doçura e disse algo nunca dito antes. Você tem verdadeira beleza, grande medrosa. Tem os olhos tão confiantes. Confiança é uma das mais belas coisas no mundo. A confiança refletida em seus olhos faz você mais bela que uma gentil rainha. Estavam agora sobre a ponte e em pouco tempo alcançariam o pé das montanhas, onde começavam os primeiros aclives. Aqui e ali, grandes pedras se espalhavam ao redor. Grande Medrosa avistou os vultos de duas mulheres de rosto velado, assentadas numa das rochas à beira do caminho, já quase no sopé das montanhas. Ao se aproximarem, ela e o pastor, as duas mulheres se ergueram e em silêncio curvaram-se reverentemente diante dele. Aqui estão suas duas guias, disse o pastor, e agora em diante e até atravessarem os lugares íngremes e difíceis, elas serão suas companheiras e auxiliares. A jovem olhou-as cheia de medo. Elas eram altas e de forte compleição, mas por que traziam o rosto velado? Por que escondiam a face? Quanto mais ela olhava para as duas mulheres, mais se aterrorizava. Elas eram silenciosas, fortes e cheias de mistério. Por que não falavam? Por que nem mesmo fizeram um gesto de saudação? Quem são elas? Perguntou baixinho ao pastor. Podes dizer-me os seus nomes? Por que não falam comigo? Serão mudas porventura? Não, elas não são mudas, disse o pastor em voz baixa. Elas falam uma linguagem nova, um dialeto das montanhas, o qual você ainda desconhece. Porém, à medida que a acompanhar, pouco a pouco entenderá as palavras dela. E elas são ótimas professoras também, poucas há melhores que elas. Quanto aos seus nomes, eu os darei na sua língua. Mais tarde você os aprenderá na própria língua delas. Esta, disse ele, indicando a primeira das duas silenciosas figuras, chama-se Tristeza. A outra é sua irmã gêmea e chama-se Sofrimento. Pobre Grande Medrosa! Seu rosto se empadeceu e ela tremeu da cabeça aos pés. Sentiu-se desfalecer e apoiou-se no pastor para não cair. Eu não posso ir com elas, gaguejou. Não posso, não posso. Ó, meu senhor e pastor, por que fizeste isso comigo? Como posso viajar na companhia delas? Isso é mais do que eu posso suportar. Tu me dizes que o caminho da montanha já é tão íngreme e escabroso que não posso percorrê-lo sozinha. Então por quê? Ó, por que fazer de tristeza e sofrimento as minhas companheiras? Não poderias dar-me paz e alegria que me fortalecesse e encorajasse nessa caminhada tão difícil? Nunca esperei que tivesse coragem de fazer isso comigo. E debulhou-se em lágrimas. O rosto do pastor assumiu estranha expressão ao ouvir esse desabafo. Então, olhando as duas figuras veladas enquanto falava, respondeu gentilmente: Alegria e paz. São essas duas companheiras que escolheria? Lembre-se de que prometeu aceitar as auxiliares que eu lhe indicasse, certa de que eu lhe escolheria as melhores guias? Você confia em mim? Está disposta a ir com elas ou prefere voltar ao vale, à sua família temores e ao próprio covardia? Ela estremeceu, a escolha parecia terrível. O medo ela o conhecia muito bem, mas tristeza e sofrimento sempre lhe pareceram as mais terríveis coisas que poderia encontrar. Como seguir com elas e abandonar-se ao seu poder e controle? Parecia impossível. Então ela olhou o pastor e de súbito sentiu que não podia duvidar dele nem voltar atrás, que se ela não fosse capaz de amar a ninguém no mundo, mesmo trêmula de susto, sentindo-se miserável, ela ainda o amaria. Mesmo que ele pedisse o impossível, ela não lhe recusaria. Ela disse: Se eu quero voltar atrás, ó pastor,
Para quem iria eu? No mundo todo eu só tenho a ti. Ajuda-me a seguir-te, mesmo que isso pareça impossível. Ajuda-me a confiar em ti, tanto quanto eu desejo amar-te. O pastor, ao ouvir essas palavras, ergueu a cabeça e soltou uma gargalhada, um gargalhar cheio de júbilo, de gozo e de triunfo. O gargalhar de triunfo ecoou pelas paredes das rochas do pequeno desfiladeiro até repercutir, brevemente, pela montanha inteira. O eco parecia subir de rocha em rocha até chegar aos picos mais altos e aos poucos morrer nos céus. Silenciada a última nota, a voz do pastor soou mansa. Tu és toda formosa, querida minha, e em ti não há defeito, e acrescentou, não tema, grande medrosa, creia somente. Prometo que você não será humilhada. Siga com tristeza e sofrimento. Se não consegue aceitá-las agora, quando chegar aos lugares difíceis e não puder caminhar sozinha, coloque as mãos confiantemente nas mãos delas, e elas a conduzirão exatamente aonde desejo que vá. Ela permaneceu em silêncio, olhando o rosto do pastor, cujo olhar era agora exultante, o olhar de quem, acima de tudo, se alegra em salvar e libertar. No coração dela, a letra de um hino, escrito por um dos seguidores do pastor, começou a soar. Ela começou a cantarolar doce e suavemente. Oh, deixa a tristeza fazer seu trabalho, lágrimas e dor trazendo a mim. Mensageiras serão no meu coração, deixando marcas de doce refrão. Quero sentir mais amor, ó Senhor, meu Cristo, sentir por ti mais amor. Outros devem ter passado por aqui antes de mim, pensou ela, e poderiam ter cantado esta canção também. Será ele, que é tão forte e gentil, menos fiel e misericordioso comigo, que sou fraca e covarde criatura, quando é óbvio que ele se deleita acima de tudo em liberar seus seguidores de todos os seus medos e levá-los a salvo aos lugares altos? Com isso, veio-lhe o pensamento de que, quanto mais depressa fosse ela com esses novos guias, tanto mais rapidamente alcançaria os lugares altos. Ela seguiu em frente e, olhando as figuras veladas, disse com uma coragem que nunca julgou tivesse antes: Eu irei com vocês. Por favor, mostrem-me o caminho. Por enquanto, ela não se atrevia a segurar as mãos delas. O pastor riu de novo e disse com clareza: Deixo-lhe a minha paz. Minha alegria será plena em você. Lembre-se de que eu mesmo me comprometi a levá-la aos lugares altos no topo destas montanhas, e que você não será humilhada. E agora, até que refresque o dia e fujam as sombras, vá-te semelhante ao gomo ou ao filho das gazelas sobre os montes escabrosos. Cantares 2:17. Momentos depois, antes de Grande Medrosa perceber o que estava acontecendo, ela saltou para uma grande rocha ao lado do caminho e dali para outra, e mais outra, com movimentos tão rápidos que os seus olhos mal podiam acompanhar. Ele foi saltando lépido pelas montanhas, subindo cada vez mais alto, até se perder de vista. Quando não puderam mais vê-lo, ela e suas duas novas companheiras começaram a jornada. Deve ter sido um quadro curioso esse começo de jornada. Grande Medrosa, cocheando em direção aos lugares altos, tão longe quanto possível das duas figuras veladas, fingindo não ver as mãos estendidas para ela. Mas ninguém poderia observar essa cena, pois se de fato há um processo secreto, esse é o desenvolvimento de pés de corça, o qual não permite nenhum observador.